Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? A doença que 80% dos casos de DPOC são fumantes, né? Pessoas tabagistas, e por isso que a nossa atividade de hoje está tão relacionada com o tabagismo, tá? As pessoas, elas têm um olhar diferenciado com as doenças crônicas quando elas estão na atenção primária. Então, esse é o nosso objetivo na aula de hoje, tá? O portador de DPOC, né? Ele é um paciente crônico. Ele é um paciente que ele só vai enxergar as consequências e as sequelas dessa doença a médio e longo prazo. Então, ele tende a não enxergar o porquê que ele tem que parar de fumar. Aquilo não faz muito sentido, porque quem fuma diz que é muito prazeroso, né? Que controla a ansiedade, né? Eles têm diversas desculpas para fumar. Né? Então, será que eles realmente sabem quais são as consequências disso, as sequelas disso? Eu chamo isso de psicologia do terror, tá? Não é ser ruim, né? Mas é a gente explicar todos os porquês, o que vai acontecer, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Porque a gente simplesmente dizer para uma pessoa que ela tem que parar de fumar, ela não vai parar. Se alguém disser para você, né, que você tem que parar de comer, por exemplo, né? Agora nós não vamos mais tomar Coca-Cola, né? Tu vai parar de tomar Coca-Cola? Não vai, só se eu te disser realmente os porquês, eu conseguir te convencer, né? E assim são todas as doenças crônicas, né? Quando a gente está falando dessas que estamos trabalhando, claro, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, DPOC. Essas pessoas só se cuidam se a gente está falando de atenção primária, certo? Eles têm um diagnóstico, mas eles não conseguem enxergar a real consequência dessas doenças, né? É diferente daquele paciente que me chega com essas doenças crônicas, mas aí ele me chega lá na emergência, onde ele já tem, então, umas sequelas graves em cima dessas doenças, né? E aí lá ele tá assustado, lá ele vai fazer tudo que tu falar para ele, porque ele viveu aquilo ali. Tá? Então, na atenção primária, a gente tem que ter um enfoque muito grande na orientação. Como que eu oriento? Eu não posso dar ordens, eu tenho que dizer os porquês, certo? Então, vamos lá. A DPOC, eu deixei para vocês uma chargezinha, porque é uma doença que tem uma morte muito cruel, né? A pessoa morre de falta de ar. Então, nessa charge, eu quero que depois vocês deem uma olhada, né? Ele está fazendo uma piada em cima da questão de que eu quero morrer, eu não me importo, eu não tenho medo da morte, mas na hora ninguém quer morrer de falta de ar, tá? Vamos relembrar um pouquinho a anatomia, tá? Eu coloquei aqui para vocês, né? Sei que muitos de vocês estão fazendo anatomia agora, acredito que já viram aparelho respiratório, tá? Então, o aparelho respiratório aqui, né? Ele acompanha, nós vamos falar do aparelho respiratório inferior, tá? Então aqui tem a traqueia, né? Que aí são esses anéis cartilaginosos aqui, que se bifurca em brônquios, né? Então tem o bronco direito e brônquio esquerdo, e os brônquios vão ter brônquios segmentares que vão se ramificar nos bronquíolos, né? Formando a nossa árvore brônquica, tá? Na pontinha dos bronquíolos, então, nós temos milhões de alvéolos, que são as nossas bolsinhas de ar, que são capazes de fazer as trocas gasosas, tá? Aqui também um desenho diferenciado, quero destacar para vocês que o pulmão direito, ele é maior, dividido em 3 lóbulos. O pulmão esquerdo, ele é menor, porque aqui no mediastino fica o coração, ocupando esse espaço, certo? E aqui seriam os bronquíolos, né? Que é legal da gente destacar. Claro que são muito mais ramificações que aparecem aqui, mas é uma questão que a gente vai falar bastante agora quando a gente falar da bronquite crônica, né? E aí a bronquite crônica ela ataca aqui os bronquíolos, certo? E vamos um pouquinho para a fisiologia, tá? Do aparelho respiratório. Então, a fisiologia mecânica do aparelho respiratório são os movimentos de inspiração e expiração, né? Que a gente faz aqui durante o processo de respiração. A gente não precisa pensar para respirar, apesar da gente ter controle, né? Por isso que quando a gente vai verificar a frequência respiratória de um paciente, a gente deve ficar um pouquinho atrás dele, né? Ou que ele esteja distraído, ou a gente finge que está verificando o pulso, porque as pessoas enxergam que a gente está verificando frequência respiratória e podem controlar. Eu consigo segurar, né, e ficar numa apneia, né, ou fazer uma taquipneia, eu consigo controlar. Mas se eu parar de pensar na minha respiração, eu não paro de respirar, certo?
A fisiologia química, então, é o que nós chamamos de hematose. E a hematose nada mais é do que as trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos, que estão em contato com os capilares, tá? Capilares, então, são aqueles vasos que nós temos bem lá na ponta fazendo as trocas gasosas, né? Então, quando a gente fala em rede vascular, a gente está falando das artérias, né? Saindo do coração, as grandes artérias. Elas vão virar arteríolas mais fininhas, então elas viram capilares, que são altamente permeáveis, para fazer o retorno venoso. E aí vem por vênulas e depois as veias que estão voltando para o coração, tá? Então, nesse processo de hematose é que vai ter essa captação de oxigênio e a troca dele pelo gás carbônico, tá? Aqui é a mesma imagem, só para mostrar para vocês, né, uma forma mais ampliada, então, a fisiologia mecânica é o processo de inspiração e expiração, tá? Observem aqui, eu acho que tem uma outra imagem ali na frente que mostra melhor, como no processo de inspiração, quando a gente enche, né, os pulmões, o nosso diafragma baixa, ó. E aí aumenta, né, nossos pulmões, né? E na expiração, onde eu esvazio tudo, o diafragma, que é esse músculo que fica abaixo dos pulmões, então, ele contrai novamente, tá? Aqui também na imagem fica melhor a gente observar. Então, aqui é um processo de inspiração, diafragma baixo, olha lá, os pulmões bem cheios. E no processo de expiração, quando botou o ar para fora, diafragma contraído, olha lá, a gente quase não enxerga mais o coração na imagem, né? E os pulmões estão bem menores, tá? Na pontinha, então, dos bronquíolos, nós temos muitos alvéolos, certo? Eles são milhares, nós não enxergamos a olho nu os alvéolos. E eles nada mais são do que uma bolsinha de ar, um saquinho de ar, tipo um balão, né? Então, imagina um balão, quando a gente enche e esvazia o balão várias vezes, ele não fica murchinho na ponta e até com resíduo de ar, né? E isso é o que acontece com o alvéolo quando ele tem DPOC, quando ele tem enfisema pulmonar. Né? Ele não consegue esvaziar, fica um resíduo de gás carbônico ali dentro, que é a mesma coisa que acontece com esse balão que a gente enche, esvazia, e ele fica com aquele resíduo porque ele perde a elasticidade daquele balão, né? Então tá aqui os alvéolos, eles são ricamente vascularizados, cheio de capilares, que é para poder ocorrer o processo de hematose. Já comentei com vocês que a máquina é perfeita, né? Eu fico muito impressionada toda vez que eu falo sobre isso. Então, aqui a traqueia, né, só para a gente relembrar e mostrar, então a traqueia são esses anéis cartilaginosos, né, então aqui da laringe, né, tem todo o aparelho respiratório superior, e aí ele desce aqui na traqueia, a traqueia, ela é cheia de muco e cílios, né, assim como no nariz nós temos cílios, esses cílios eles são protetores, a gente precisa ter os cílios do nariz, assim como na traqueia, porque eles removem impurezas e toxinas. Né? Então, eles fazem aquela barreira, né, para segurar poeira, para segurar bactérias, micro-organismos que podem estar passando ali para eles não chegarem nos pulmões, certo? Infecção respiratória, quanto mais baixa, mais grave, certo? A gente não fala, né, de sinusite, aí a gente fala de faringite, laringite, não é? Aí até que a gente pode chegar no caso de pneumonia quando atinge os pulmões, tá? Os lobos do pulmão, então pulmão direito ali maiorzinho, dividido em 3 lobos, e os lobos esquerdo, né, pulmão esquerdo, desculpa, dividido em 2 lóbulos, tá? Aqui só para lembrar para vocês um pouquinho sobre as pleuras, né, o espaço pleural. Então a gente tem a pleura visceral, que é aquela que cobre mesmo o pulmão, e em cima tem a pleura parietal. São 2 pleuras que ficam uma em cima da outra. E esse espaço pleural, ele é rico num líquido viscoso, que é para justamente conseguir fazer, né, no processo de inspiração e expiração, esse deslizamento e o pulmão poder ter essa elasticidade, tá? Aí mostrando para vocês, então, ó, a pleura visceral, a que está bem próxima mesmo do pulmão, né, da víscera, que é um órgão, tá? E a pleura parietal, que é essa que está mais superficial. Outra imagem para destacar os alvéolos, claro que isso é uma ilustração, né, mas esses desenhos em vermelho aqui, né, estão demonstrando como se fossem os capilares, então, né, um processo bem vascularizado. E aqui um destaque para o diafragma, tá, que é o músculo, então, que acompanha, que faz esse processo de respiração. Agora vamos entrar na DPOC mesmo, tá? Então, a DPOC, olha aí, a DPOC, ela é um processo que envolve o diagnóstico de 2 doenças, a bronquite crônica e o enfisema pulmonar. Tá? Então, a combinação desses 2 diagnósticos é que vai fechar um quadro de DPOC, doença pulmonar
obstrutiva crônica, tá? Então, ela é obstrutiva por causa da bronquite, aí nós vamos falar sobre ela, e crônica por causa do enfisema pulmonar, não tem mais cura, tá? A junção dos dois, então, fecha o quadro de DPOC. E o que a bronquiolite está fazendo ali? A bronquiolite obstrutiva, ela é muito característica da criança até 2 anos, é muito comum, né? Ela é um vírus que contamina as crianças, né? E que causa essas obstruções ali de bronquíolos, tá? Mas as crianças que têm bronquiolite enquanto criança, elas acabam tendo mais predisposição a desenvolver DPOC enquanto adultos, né? Eu sempre falo do efeito chave e fechadura. Se eu sei a predisposição do que eu tenho, por que eu vou, então, ser fumante, por exemplo, né? Se eu sei que eu tive bronquiolite quando criança, por que eu vou começar a fumar? Né? Por se eu vou ter mais predisposição para aquilo, é a gente se conhecer. E na verdade, né, nós temos livre-arbítrio, né? Sabe o que a gente faz com essa informação. Então, a bronquite é um processo inflamatório que produz alterações crônicas nos brônquios. A obstrução das vias aéreas decorre do acúmulo excessivo de secreção na árvore traqueobrônquica, provocando tosse produtiva. Tosse excessiva e sinais de cianose. Cianose é quando a pessoa fica roxa por falta de ar, né? O enfisema pulmonar, então, já é a perda da elasticidade dos pulmões. Lembra quando eu falei do saquinho lá do balão, né? Destruição dos espaços alveolares. Então, a comunicação entre um alvéolo e o outro começa a se desmanchar e ele começa a ficar um saco único, tá? Causando acúmulo de ar, por isso que ele não vai conseguir fazer aquela elasticidade e botar para fora aquele resíduo de gás carbônico. O ar fica aprisionado nos alvéolos e o tórax fica em formato de barril. Vamos mostrar com desenhos que eu acho que fica mais fácil, né, da gente conseguir entender. Então, olha lá, aqui para a gente falar um pouquinho de enfisema pulmonar. Um pulmão saudável, alvéolos saudáveis, certo? Partículas nocivas, então, começam a se prender nos alvéolos. E aí são diversos tipos de toxinas, né? Como eu falei para vocês, 80% dos casos é o cigarro, tá? Mas pode ser outros tipos, a própria poluição do meio ambiente, dependendo de onde a pessoa mora, né? Os trabalhadores que trabalham, às vezes, com mineração de carvão, ou pessoas que vivem muito com fogão a lenha, né? Acabam inalando essas toxinas, tá? Vão se acumulando nos alvéolos, tá? O alvéolo vai desenvolver uma resposta inflamatória. A máquina é perfeita. Tudo que entra e que o corpo não identifica, que seja um corte, um arranhão, qualquer coisa que entra, o corpo não identifica, ele na hora desenvolve um processo inflamatório em volta daquilo. Alguns processos vão virar super inflamações, porque ele não consegue combater, e outros ele vai conseguir reagir, e às vezes a gente nem se dá conta, né, que teve um machucadinho ali e o corpo reagiu, tá? Só sente uma ardência e um vermelhinho na hora, né? Outros vivem um grande processo inflamatório. Então, vira aqui uma resposta inflamatória. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, uma resposta inflamatória, tá? Esses produtos químicos inflamatórios dissolvem o septo alveolar, então a comunicação entre os alvéolos, né? E se formam grandes cavidades de ar, né? Forradas com depósitos de carbono. O gás carbônico, então, não consegue ser expelido porque perde a contração dos alvéolos, né? Ele vira só um saco ali de ar, tá? E isso é enfisema. Isso nada mais é do que uma necrose, do que morte de parte do tecido. Então, vai morrendo esse pulmão. A bronquite, então, ela já tem um olhar diferenciado. Olha lá, o brônquio saudável, né? Então, a gente está falando de brônquios e bronquíolos, né? Olha a luz dele. E aqui um brônquio inflamado. Então, ele, pelas substâncias nocivas, né? Enfim, pelas reações que ele desenvolve ali pelos mucos ciliares, né? Ele começa a desenvolver uma inflamação. Opa, tem coisa estranha por aqui. Sinais de inflamação. Não sei se todo mundo já viu isso, tá? Mas é edema, rubor é aquele vermelhidão, né? O edema é o inchaço, né? Secreção de exudato, calor local, né? E dor, só que a dor aqui no caso não tem, né? Às vezes tem, mas é da expansão torácica que não acontece 100%, tá? Então aqui o que acontece, olha ali, ó, o edema tá inchado, um rubor tá mais avermelhado, se inchou, diminui a luz do vaso, e se tem uma inflamação, tem exudato. Exudato é aquela secreção que sai clarinha, assim, né? Que sai toda vez que a gente tem uma inflamação, um machucadinho, não fica saindo uma melequinha? É ela. E aí essa secreção que vai ficar ali nos brônquios provocando a tosse, a luz do vaso já está diminuída, o ar não consegue passar junto com essa secreção, né? Então essa combinação aqui, ó, é que vai fechar o quadro de DPOC. Nós vamos continuar no próximo vídeo, tá?